Olá a todos, tudo bem? Shalom. Meu nome é Joilton. Eu sou aqui do estado da Bahia. Já sirvo o Criador faz um tempo e sempre tive algumas experiências com o Criador em relação a sonhos e visões. E eu venho aqui compartilhar uma dessas experiências com vocês para edificar a fé dos irmãos e alertar aqueles que dormem acerca dos acontecimentos e do fim dos tempos. Em Joel capítulo 2, no livro da Bíblia, no versículo 28 a seguir, está escrito que o Criador derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, sobre jovens, velhos, e essas pessoas profetizariam, terão sonhos e visões. Essa profecia está acontecendo diante de nossos olhos. E eu sou uma pessoa que pôde compartilhar dessa experiência, junto de milhares que está em torno do mundo, agora se manifestando de um tempo para cá, mostrando que isso é verdade. São muitos os sinais, então eu queria compartilhar alguns sinais que eu tive, uma experiência muito profunda. Eu vou contar alguns dos sonhos que eu tive e que eu julgo ser mais importante, né? O primeiro sonho, eu estava trabalhando no estado do Goiás, foi entre 2019 e 2020, e eu cheguei do trabalho, estava cansado, fui dormir. E quando eu estava no quarto dormindo, eu vi em um relance um homem de branco entrou no quarto com uma vasilha contendo água, e ele jogou essa água no meu rosto para me despertar. Eu não via a face desse homem, não dava para eu ver, só via a silhueta de um homem de branco. E eu acordava assim, olhava para o lado e para o outro e imaginava que era real, ao mesmo tempo eu não conseguia ver mais ele desaparecia. E eu falei, eu estou tendo um sonho, o que é isso? Desculpa, isso se repetiu por 3 vezes. Na terceira vez que ele veio, jogou água novamente no meu rosto, que eu acordei, eu despertei, fiquei na cama despertado. Eu olhava, meu corpo estava seco, mas era muito real, foi uma experiência inexplicável. Eu falei, não tem alguma coisa normal, vou orar para saber o que se trata. Aí fui orar pedindo ao Criador discernimento do que estava acontecendo. E eu estava com muito sono, eu orei com palavras simples, eu falei assim, Pai, se eu achei graça diante dos seus olhos para compreender o que significa isso, me mostre de uma forma clara que eu possa entender. E aí logo em seguida eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, que eu abri os olhos novamente, eu já não estava mais na cama. Eu estava de frente para o mar, parecia ser Rio de Janeiro o local que eu estava. Eu estava em um cume de uma rocha muito alta, de frente para o mar. Um dia ensolarado, comum. E uma voz falou assim para mim, uma voz vinha do céu e falou assim, você me pediu a confirmação, agora veja. Então eu fiquei atento, olhando para o mar. Quando eu ficava olhando para o mar, eu estava ali olhando para o mar, eu vi que uma cratera imensurável tinha se formado. Caiu alguma coisa do céu na água e formou uma cratera imensurável, era muito grande. E eu estava aqui no continente, né, na Terra, e olhava em direção ao Atlântico, né, o mar. Então formou-se 3 trombas d'água com relâmpagos, raios, trovões lá no horizonte, uma do lado da outra assim, enfileirada. E eu continuava olhando. Quando eu olhava atrás das trombas d'água que se formou, eu via que vinha um tsunami gigantesco. Eu classifico como a mãe dos tsunamis, era muito grande. Vinha em direção ao continente. Era tão alta, para você ter ideia, que o sol estava assim no alto e a onda que se formava cobria a luz do sol do ângulo que eu estava enxergando. Então eu falava, Pai, tenha misericórdia, ninguém vai se salvar pela magnitude do que eu estava vendo, sem precedentes, aquilo gigantesco. Eu falei isso, então a voz que vinha do céu replicou para mim e falou, diga às pessoas que se arrependam. Então foi uma experiência terrível. Eu ainda ali nessa experiência, eu acordei e fiquei assim pensando, falei, por que será? Será que isso vai acontecer literalmente? Foi tremendo, eu acordei me tremendo na cama, ainda era tarde ainda.
fiquei pensativo e falei assim com o Criador. Falei, Pai, me mostra pela tua misericórdia se isso vai acontecer literalmente, me dá um sinal. Se isso for acontecer literalmente, não for apenas uma luta, que às vezes a gente sonha com mar, com onda, a gente vai passar alguma luta espiritual, alguma coisa desse tipo, ou física também. Então eu imaginei que poderia ser isso. Então eu falei assim, Pai, se isso que eu sonhei aqui agora, que eu vi, for acontecer literalmente, mostre para uma pessoa que nem sabia que eu sonhei. Eu orei em espírito e fui dormir. Passou alguns dias, uma pessoa chegou no grupo de WhatsApp da minha família, que a gente tem um sítio, né? É Sítio da Lagoa. O sítio fica aqui próximo a Montegordo, né? Ali em Barra de Pujuca. A gente fizemos um canal, um grupo no WhatsApp e botamos Sítio da Família, né? E aí, dentro desse grupo de WhatsApp, uma pessoa chegou e postou um áudio dizendo que teve um sonho. E falou que foi assim, ela falou, irmão Shalom, tudo bem? Irmãos, boa noite, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive. E isso eu estava lá no Goiás ainda, né? E essa pessoa estava em Salvador. Ela falou que teve um sonho, que ela estava na cidade aqui no interior da Bahia, chamada Valença, né? Uma cidade litorânea, a cidade tem muito água, bastante água salgada e doce também. Vocês podem pesquisar aí que tem o mar, né? Banha essa cidade. E ela falou que estava nessa cidade e ela disse que olhava para trás, de repente ela viu um tsunami gigantesco vindo, levando casas, carro e pessoas. E ela ficava amedrontada, se abaixava e falava que ia morrer, que ia sucumbir, e ficou esperando só o pior acontecer. Ela disse que viu uma luz brilhar sobre ela, uma luz intensa. Dessa luz saiu uma mão. Ela disse que isso é uma mão gigantesca e pegou ela e colocou na palma dessa mão e elevou ela aos céus. E ela disse que quando chegou aos céus, ela disse que viu um portão e dentro desse portão tinha uma cidade muito grande e linda. E ela falou que a voz falou assim com ela, você está vendo essa cidade? Essa cidade é onde você irá morar e os santos irão morar. Ela disse que despertava. Quando eu ouvi esse áudio, automaticamente eu lembrei da oração que eu tinha feito ao Criador, pedindo a Ele confirmação se o sonho que eu tive lá no estado do Goiás era real e se ia acontecer literalmente em várias cidades, em vários âmbitos, né? E dessa forma aconteceu. O Criador confirmou através dessa pessoa que isso ia acontecer, porque foi um pedido de oração que eu fiz para Ele, para não falar de mim mesmo, né? Aproveitando aqui, o objetivo desse vídeo é fazer com que as pessoas se arrependam, que elas reflitam que as profecias são verdadeiras. Todas as profecias se cumprem diante de nossos olhos, né? Posso descrever algumas aqui. O nosso Salvador Mashiach falou que pai mataria filho, filho mataria pai, nós temos visto isso. O Mashiach falou que teria guerras e rumores de guerra, nós temos visto isso, né? O Mashiach também falou que haveria sinais no céu, nós tivemos vários eclipses, né? Estamos em 2024 agora, esse vídeo eu estou falando em 2024, nós temos vários eclipses em 2024 e 2023. Nós tivemos um céu vermelho, né? Ali no ano de 2022, eu vou ver se eu consigo anexar nesse vídeo a imagem aqui, para vocês verem o céu vermelho. Nós tivemos 7 sóis, né? Apareceu um fenômeno no céu da China, né? Então tudo isso que eu falei está descrito em Mateus 24 e Joel capítulo 22, Joel 2, verso 28 a seguir, até o 30, que haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas. Mateus 24 fala que haverá perplexidade por conta do bramido do mar e das ondas, né? Guerra, rumores de guerra, sinais. Então, tudo isso nós estamos vendo, então são provas contundentes que a Bíblia é a verdade e as pessoas estão sem desculpa. E pela infinita misericórdia do Criador, Ele está mostrando que através desses sinais nós possamos ver que a Bíblia é fidedigna, é verdade, é verdadeira, e nós devemos refletir em nossas ações, nós devemos refletir na nossa conduta. Se nós erramos pedindo perdão ao Criador e confessamos a Ele nosso pecado e abandonamos. Eu aproveito aqui e digo que o Criador ele não enviou o Filho dele
Jesus, Yahushua, o Mashiach, para salvar pessoas que nunca pecaram, pessoas perfeitas, que não existem tais. Não tem bom que nunca tropece. Ele enviou o Filho dele à terra para salvar um pecador que deixou de pecar, que reconheceu que é pecador e se arrependeu e se envergonhou da sua má conduta. Então, às vezes a gente vai pregar, ensinar algo para a pessoa fala, quem é você? Você é pecador, mas ela esquece também, ela é pecadora. Por isso que eu deixo claro aqui que ele envia o Filho dele para salvar pessoas que pecou sim ao arrependimento, não pessoas que nunca pecou. Não tem perfeito. Então é isso. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive. A segunda experiência que eu tive, eu vou contar para vocês agora. Foram várias, mas como eu citei que eu ia contar, que eu julgo ser mais importante das divisões que eu tive. Em outra oportunidade, se o Criador permitir, eu trarei trazendo aqui outras experiências que também vai edificar a fé de muitos, mas no momento o que é prioridade é o arrependimento. Então eu vou falar as visões que ele me deu, que tem uma importância maior, né? A segunda visão que eu tive, eu estava aqui em casa, aqui na Bahia, na capital, Salvador. Desculpa. E eu estava dormindo e nessa visão eu acordava e ia até minha sala. Quando eu chegava até a sala da minha casa, eu chegava da janela da minha casa, eu via a rua que eu moro. E nessa rua que eu moro, os vizinhos têm o costume de fazer festa, né? Assim, sem nenhum motivo. Eles botam um carro de som, paredão, compra cerveja, faz um churrasquinho e fica ali fazendo festa e bebendo e comendo. E eu chegava da janela e via eles fazendo isso. Eu falava assim, os vizinhos estão entretidos, estão se divertindo. Porém, eu não posso estar nesse meio, eu não vou estar nesse meio, né? O Criador não quer que eu esteja nesse meio. Mas não olhava com um olhar de julgamento, ridicularizando eles, né? Eu olhava e falava dessa forma. E aí eu percebia no relógio que era 11h40 do dia aproximadamente. O dia estava um dia claro, ventando muito, o sol no seu mais alto esplendor, brilhando. E de repente o dia virou noite, como está escrito nas escrituras, que o dia viraria a noite. Nessa visão, o dia virava a noite. E engraçado que eu olhava para eles assim, e eles continuavam do mesmo jeito, bebendo, dançando, se divertindo, ouvindo a música, coisa e tal. E eu fiquei curioso por outro lado, eu falei, o que é isso? Aí eu olhei para o céu, na expectativa de ver alguma coisa. E quando eu olhei para o céu com atenção, eu vi algo dourado vindo em minha direção. E quando eu consegui enxergar a distância, que eu consegui enxergar, identificar o que era aquele algo, era um anjo. Justamente como está escrito em Apocalipse. Esse anjo, ele tinha a cabeça de águia. Eu lembro que ele tinha 4 asas. Ele não tinha só 2 asas, ele tinha 4 asas. Ele tinha um pergaminho no braço, debaixo do braço, assim, segurando como se fosse um livro, assim, debaixo do braço. Um pergaminho longo, né, cilíndrico. A cabeça desse anjo era de águia, nenhum animal, águia, literalmente águia. E ele estava falando em hebraico, que eu conheço algumas palavras em hebraico, né? Não sou estudioso profundo do hebraico, mas conheço algumas palavras no hebraico. E ele estava falando em hebraico, eu percebia que o sotaque era do hebraico. Eu falava assim, pô, ele está falando hebraico, mas eu não entendo o que ele está falando. E quando eu falava assim, ele olhava para mim e falava assim para mim, eu estou dizendo para você, avisar para essas pessoas que chegou o tempo do fim. Avise para eles que eles não têm mais tempo. Avise a eles que chegou o momento do eterno Criador julgar os pecadores e quem ama o pecado. Diga para eles que acabou o tempo. E esse anjo, ele regressou aos céus, ele voltou aos céus voando. E eu fiquei olhando até ele desaparecer. Quando ele desapareceu, eu fiz o que ele me orientou imediatamente. Falei para as pessoas que estavam ali com o som alto, para elas se arrependerem. Eu comecei a gritar, porque tinha a questão do som alto, para eles me ouvirem, estava difícil. Então eu gritei bastante. Quando
o som baixava um pouco, eu aproveitava ali e falava: gente, olha que hora é do dia, é 11h40 do dia, mais ou menos. O dia virou noite e você não percebeu, vocês estão dormindo. Olha o que está acontecendo, o dia virou noite, a gente acorda, isso nunca aconteceu. E o anjo apareceu no céu e falou para vocês se arrependerem, que não tem mais tempo, que é a última geração, que o tempo acabou. Ele não falou que tinha mais tempo, que haveria mais tempo, ele falou que acabou o tempo, findou o tempo. Lembrando que o relógio do Criador é atemporal, é diferente do meu e do seu. Lá o tempo não passa, né? Então, as pessoas que estavam ali, só 3 delas olhou para minha janela assim, minha direção, e falou: Júnior, eu ouvi o que você falou, me arrependo. E imediatamente essas 3 pessoas saíam do meio daquelas pessoas que estavam fazendo a festa, a bagunça ali, né? A festa carnal deles, que só sacia a carne, né? E em média ali 30 a 40 pessoas continuaram na festa. Aí, curiosamente, eu olhei em direção para onde aquelas 3 pessoas foram. Elas desceram a rua e quebraram para a direita. Aí, curiosamente, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi bolas de fogo vindo em direção à terra. Corpos celestiais vindo, literalmente, aquele bolido de fogo vindo em alta velocidade. E era uma bola de fogo diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Era diferente, parecia que ela tinha uns símbolos dourados. E ela vinha e quando ela entrava em atrito com a pessoa, que ela colidiu com a pessoa automaticamente era incinerada, virava cinzas. Ficava assim voando aquelas cinzas. A imagem foi tão terrível que eu saí da janela correndo, que eu sabia do que se tratava, que eu já li nas escrituras, que isso ia acontecer. Eu já li a escritura umas 2 vezes, indo para a 3ª vez agora. E vi que a escritura diz que o fogo vai adiante do Criador e vai consumir os pecadores, os que praticam iniquidade. E foi isso que eu via. Então eu falei: chegou o momento do julgamento. Chegou o momento do Criador trazer juízo aos pecadores. E eu dobrei o meu joelho, saí da janela, dobrei o joelho na minha sala e comecei a orar falando essas palavras. Falei: Pai, lembra que está escrito que Tu não destruirás o justo com o ímpio, que Tu não vai destruir o joio com o trigo. Lembra disso. E quando eu comecei a orar, meu irmão, minha irmã, começou um terremoto aqui no estado da Bahia, foi onde eu estava no momento que eu vi a visão, sem precedentes. Foi tão terrível o terremoto que aconteceu que todas as casas estavam assim pelo relance da minha janela de blindex, que todas as casas começaram a cair. Eu olhei para o lado assim da minha casa, do lado esquerdo da parede, e a fissura que abriu era gigantesca, mais ou menos uns 40 centímetros de rachadura. A parede se separou. Quando eu olhei para a janela novamente, a casa do meu vizinho da frente estava caindo como se fosse um prédio em direção à minha casa. Aí eu desesperei. Desesperei, clamando em mais alto. Eu lembrei que, naquele momento que eu vi aquela casa vindo em minha direção, eu falei: está escrito, Pai, que aquele que invocar o seu nome será salvo. Lá mesmo em Joel capítulo 2, verso 28 a seguir, diz: certamente aquele que invocar o nome do Criador será salvo. E aí eu invocava o nome dele na língua hebraica, né? Eu falava: Iau, tenha misericórdia de mim, me salva. Lembra, Pai, que está escrito que aquele que invocar o seu nome será salvo. E invocava o nome do filho dele também, Jesus, Yahushua, né? Yahushua, me salva, tenha misericórdia de mim, não deixe que eu venha sucumbir aqui. E quando eu estava ali naquele meio, os gritos e terremoto e tudo aquilo acontecendo, eu vi uma luz, brilhou atrás de mim. Eu estava de costas para a janela, na hora eu me virei para orar novamente. Eu fiquei de costas para a janela porque eu não queria mais ver o que estava acontecendo, que era terrível. E quando eu estava clamando, eu vi que uma luz, um clarão entrou. E quando eu virei, eu ainda ouvi aquele anjo passando pela minha janela assim de vidro. Ele passou como se estivesse passando normal, não atravessou nada. E ele interferiu no plano físico, ele passou pelo vidro tranquilo, assim, em pé. E ele tinha mais ou menos 3 metros de comprimento, era alto, eu vi o rosto desse daí, no caso desse aí eu vi o rosto, ele tinha um rosto de homem comum, ele tinha costeletas assim, altas, cabelo penteado para trás,
O rosto dele era perfeito, não tinha uma imperfeição, só que tinha um semblante tipo um soldado fazendo uma incursão. Aquele soldado que tem aquele semblante duro, assim, que olha para você sério, ele estava dessa forma olhando para mim. E eu no chão, em meio terremoto. E eu falei, meu Pai eterno, o que esse anjo vai fazer comigo? O que esse homem vai fazer comigo? Olha a face desse homem. Eu vi que ele estava com autoridade sobrenatural. E observe que eu tenho um pai, irmãos militares, né? Sei que ele usa esse semblante duro para poder intimidar, mas não chega nem ao pé do anjo. O semblante daquele anjo é indescritível. E eu lembrei de uma passagem que fala: os anjos são os ceifeiros, a seara é o fim dos tempos, a palha representa o ímpio, que vai para o fogo, e o trigo representa o justo, que vai para a vida eterna. Eu lembrei dessa passagem, de repente eu olhei para minha roupa, tava assim umas manchinhas pequenininhas assim, e eu lembro que eu pegava minha roupa assim e orava e falava assim: Pai, tá vendo aqui, eu sou pecador, mas não é minhas obras que vão me salvar. Está escrito na Bíblia que a sua graça é que me salva. Efésios capítulo 2, verso 6 a seguir: pela graça sois salvos, não é por obra para ninguém se glorie. Eu lembro que eu falava essas palavras para o Criador, trazia em juízo a palavra. Pai, tá aqui minha roupa aqui, ó. Eu sou pecador, mas não deixa ele me fazer nenhum mal. E aí eu me silenciei e só chorava. De repente eu vi o pé dele chegar do meu lado. E ele falou uma palavra para mim que me surpreendeu, que tem momentos até que eu choro de alegria quando ele me falou aquela palavra. Quando eu imaginava outra coisa. Depois de tudo que eu estava vendo, eu imaginava outra coisa. E aquele anjo chegou perto de mim e me surpreendeu com essa palavra. Ele falou assim: eu te amo. E quando ele falou essa palavra, ele me destruiu, me quebrou todo. Eu comecei a chorar igual uma criança, mais ainda. Ele abriu a capa dele, ele estava com a capa, ele abriu a capa e me cobriu e falou assim: nenhum mal vai te suceder. Olha para o seu braço direito. Eu olhava para o meu braço direito e vi assim, ó. Você vê que eu tenho um espelho no braço, né? Aqui tem alguns espelhos. E ele falou: nenhum fio de cabelo desses daí vai se desprender de você. Aí já tranquilizei, já fiquei mais calmo. E aí ele pegou e falou isso pra mim. Aí quando ele falou isso pra mim, eu fiquei calmo. Aí uma luz intensa brilhou sobre nós dois. Uma luz intensa brilhou sobre nós dois. E quando eu olhei para o meu corpo, repentinamente, as minhas vestes humanas e terrenas foi transformada. A minha veste ficou como a dele, brilhando e resplandecente. E quando eu olhei para o meu braço, você vê que eu tenho uma cor morena, tenho um determinado grau de melanina. Quando eu olhei para meu braço, não era mais esse braço, eu vi um braço resplandecente como ele. Aí eu fiquei feliz demais, a felicidade tomou conta de mim, surreal. Então essa luz que estava emanando do céu sobre nós dois nos sugou, nos tragou de uma forma rápida, muito rápida, grotesca. E quando aquela luz me tomou, assim eu acordei, eu estava sentado na minha cama chorando aos soluços e falava em mistério com o Criador nesse momento que eu estava na cama. E a voz falou assim para mim: levante e pegue a Bíblia. Eu levantei e peguei a Bíblia, e quando eu folheei a Bíblia, eu me deparei com o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 33, que está escrito do sentinela, né? Que ele coloca uma pessoa como sentinela, como atalaia, como vigilante. E se essa pessoa vê o mal vindo sobre a cidade e ela não avisa, o Criador vai querer o sangue daquelas pessoas que sucumbiram da mão do vigilante, do sentinela, do profeta, porque ele sabia que o mal vinha e não avisou. Nos versículos posteriores, ele diz que o profeta, uma vez vendo o mal e avisando, o mal vem, e as pessoas não ouvem a voz do profeta e não atentam para a repreensão e continuam no erro, essas pessoas irão morrer, sucumbir nos seus erros, e o sangue dela cairá sobre ela mesma, porque ela é culpada, porque ela foi avisada e não deu atenção ao aviso. Porém, o profeta avisou, é livre do sangue daquelas pessoas e não tem o sangue daquelas pessoas na mão dele nem sobre a cabeça dele. Essa foi a palavra que o Criador me deu. Então eu digo para vocês, esse evento, esse
evento que está acontecendo na internet, no mundo e pessoalmente também, não é só pela internet. Pessoas divertindo as pessoas na rua, dentro dos coletivos, de transporte, né? Na internet, avisando que chegamos no fim dos tempos, que os sinais estão aí, que Israel, nesse momento, está sendo atacada, está em conflito, né? Nós estamos vendo tudo se cumprir. A profecia fala isso, que a figueira é Israel, e nós temos que olhar para a figueira. O termômetro do mundo é Israel. E nós temos diversos sinais. Gente, é tempo de arrependimento. Como eu falei, eu não tenho o objetivo de ganhar dinheiro, de aparecer, eu não faço vídeo desse tipo, né? O meu canal no YouTube não é esse canal aqui que esse vídeo está aparecendo. Esse vídeo eu estou fazendo e vou enviar para o irmão para ele compartilhar no intuito de ganhar almas, fazer você que está no pecado se arrepender. Você que abandonou a palavra, a verdade que liberta, volte para a palavra. Não busque homens, não busque denominações. É tempo de buscar o Criador para que faça chover justiça sobre vós, assim está escrito em Oséias. Busque a Ele porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem outro caminho, não tem outro intermédios. Não tem outro. Ele é o único e verdadeiro. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, João 10:10. Então busque a Ele. Se incline a Ele onde você está e peça perdão pelos seus pecados e abandone, sinta vergonha. Se nós temos Deus no coração, muitas pessoas falam o termo Deus, o título Deus, para lá e para cá. Mas se nós temos Ele mesmo dentro de nós, como dizemos, nós vamos abominar o que Ele abomina e amar o que Ele ama. Ele ama a justiça e a verdade, e abomina a mentira e a iniquidade. Então eu fico aqui, deixo esse alerta para vocês, que o Eterno abençoe vocês em todas as áreas de sua vida, com as bênçãos celestiais do alto, e busque a sua salvação, porque chegamos no fim. Shalom a todos.